Olá, boa tarde a todos. Então, eu sou o Danilo, vou falar sobre voluntariado, sobre a importância do voluntariado para as organizações do terceiro setor e para a atuação no terceiro setor. Antes disso, vou falar mais um pouquinho do Instituto Pro Brasil. O Instituto, como já foi dito, é uma organização sem fins lucrativos ou econômicos, né, que a gente chama em direito, e ele faz parte do terceiro setor. A gente vai falar bastante do terceiro setor por aqui. E a missão do Instituto, ela tem como principal foco o desenvolvimento e o fortalecimento desse terceiro setor, que a gente vai conversar bastante sobre ele. O Instituto, para isso, trabalha com diferentes públicos, trabalha com várias organizações, né, também sem fins lucrativos, com empresas, com poder público e com voluntários. Nossas áreas de atuação são formação, nós desenvolvemos cursos, oficinas para as pessoas que participam dessas organizações do terceiro setor e também para os voluntários, na área de gestão, de desenvolvimento institucional, de mobilização de recursos. Trabalhamos também com inovação em mobilização de recursos, ou seja, o desenvolvimento de estratégias diferenciadas para que as organizações consigam se manter. Além disso, com pesquisa voltada ao setor social e também com investimento em novas organizações do terceiro setor. Porque nós acreditamos muito que qualquer organização, seja ela com ou sem fim lucrativo, ela tem que ser muito bem desenvolvida, muito bem planejada, e para isso é necessário que ela tenha um investimento, né, para que ela possa começar já de maneira profissional e realmente se desenvolver aí e cumprir sua missão com eficiência. Então esse é o trabalho do Pro Brasil. Agora, falando de terceiro setor, né? O que seria o terceiro setor que tanto a gente vai falar hoje? Primeiro setor é o poder público, é o Estado, que realiza as atividades essenciais aí para a saúde, educação, aquilo que a gente conhece, políticas públicas. O segundo setor é o setor das empresas, aquelas organizações com fins lucrativos, que têm como objetivo o lucro. E o terceiro setor é o setor onde estão as organizações sem fins lucrativos, como o Pro Brasil e as outras, né, que nós vamos falar a respeito delas hoje. E essas organizações, elas têm que ter superávit, elas têm que mobilizar recursos. Elas só não podem distribuir esses recursos para os seus associados ou diretores, porque isso seria o lucro. Então elas têm que mobilizar recursos e reinvestir esse recurso na própria finalidade dela. As características das organizações do terceiro setor são essas daqui. Primeiro, elas são privadas, não são organizações públicas. Aqui o Pro Brasil é uma associação privada. Sem fins lucrativos, como eu já disse, elas não distribuem lucro, elas têm que ser institucionalizadas, legalmente constituídas, né, registradas lá em cartório, elas existem legalmente. Depois, auto-administradas, elas são capazes de gerir, né, as próprias atividades sozinhas. E, finalmente, livremente constituídas e com algum grau de trabalho voluntário. E aqui entra o nosso tema. Então, as organizações de terceiro setor, elas contam com os voluntários. Bom, quando começamos a planejar o Instituto Pro Brasil, nós sentamos e pensávamos, quais os maiores problemas, né, do que o mundo mais precisa hoje? Qual a causa do Instituto? Pensamos na paz mundial, né? A gente vê uma série de atrocidades aí acontecendo, saúde, cultura, educação, habitação, saneamento básico, que é muito importante, questão ambiental, uma série de causas possíveis. Mas aí chegamos à conclusão que não temos muitas organizações no Brasil, né, que estão levando em consideração como a principal necessidade essa questão, né, o indivíduo. Então, o mundo precisa muito de cada um de nós, né? Cada um de nós, não apenas atuando como um simples tapa-buraco do que o Estado não faz, né? Mas cada um de nós exercendo a cidadania de uma maneira ativa
e desenvolvendo atividades que, embora pareçam pequenas na nossa comunidade, no nosso bairro, são atividades que, se várias pessoas desenvolvem, proporcionam um resultado muito grande para a qualidade de vida de todo mundo. Então, uma das maiores necessidades do mundo hoje é a conscientização de cada um de nós, com relação ao meio ambiente, à paz, à cultura, à saúde, ao comércio justo, à questão da responsabilidade social e todas as causas possíveis no terceiro setor. E aí, pensando na atividade de cada um, exercendo a sua cidadania, e muitas vezes uma atividade não remunerada, ou seja, uma atividade além do trabalho do dia a dia, aí aparece quem? O voluntário. E o voluntário, ele é o cidadão que está motivado pela solidariedade, está motivado por uma participação intensa, mas de maneira espontânea, de maneira não remunerada, e ele consegue, então, desenvolver atividades de interesse social, de interesse público, e doando o quê? Doando tempo, doando trabalho e doando talento. Esse é o nosso voluntário. Aquele que, por solidariedade, doa tempo, doa trabalho, doa talento, com interesse não lucrativo. Bom, agora quais os motivos para alguém ser um voluntário, né? Que leva uma pessoa a falar, não, a partir de amanhã vou ser voluntário no meu bairro, vou ser voluntário numa organização, numa escola, num hospital. Primeira questão é a realização pessoal. Muita gente fala que quer ser voluntário por realização própria. E para usar o tempo livre também de uma maneira efetiva, né? Não ficar simplesmente assistindo a televisão, né? Ou jogando videogame, ou fazendo outras coisas de lazer, que são coisas importantes também, mas o voluntariado também. Melhorar a autoimagem, muita gente hoje procura o voluntariado para melhorar o próprio currículo. É importante hoje, quando você vai participar de um processo de seleção, você ter no seu currículo que você é voluntário. Ou seja, que você se preocupa com uma causa, que você desenvolve uma atividade que não é para o seu próprio interesse apenas, mas também por interesse da sociedade. Então, esse é um outro ponto muito importante. Comprometimento religioso, muita gente é voluntária por uma questão religiosa e também para agir contra o estresse do dia a dia, ou seja, vai desenvolver uma atividade completamente diferente do que aquela que desenvolve normalmente, né? Isso ajuda a pessoa também a se sentir melhor. Agora, nós temos motivações também que não são apenas individuais, são motivações sociais para alguém ser voluntário. A primeira delas, vamos dizer assim, é retribuir à sociedade aquilo que você conseguiu, né, com a vida ao longo do tempo. Né? Seu conhecimento, sua experiência. Tem gente que estudou, né, chegou, conseguiu, fez uma faculdade, né, e fala, poxa, agora eu quero retribuir, né, sem ser de uma maneira remunerada, sem ser da maneira que eu trabalho no dia a dia. Depois, questão de você conseguir exercer a cidadania em defesa do seu direito e em defesa do direito dos outros, também é uma motivação de muitos voluntários. A questão da melhora da qualidade de vida de todo mundo, não apenas a nossa, e também lutar por um ideal, por uma causa. Às vezes a pessoa quer ser voluntária numa causa ambiental, né, num ideal voltado à questão da saúde, direitos humanos, algumas coisas mais combativas, outras menos, né? Mas a pessoa está ali exercendo a sua cidadania. Agora, quais os ganhos? A gente sempre se pergunta no terceiro setor, bom, o que eu ganho com isso, né? É horrível, mas a pessoa pensa lá no fundo, né? Assim, pô, eu vou lá todo dia, eu vou ganhar o quê com isso? Aí, individualmente a pessoa pensa, se ela refletir um pouquinho, ela vai ver que ela vai ganhar em entender o que é ser um líder de uma equipe, o que é participar de uma equipe, o que é ter iniciativa em causas onde o interesse não é só o lucro. Se você não desenvolver aquela atividade, isso pode fazer com que alguém não seja ajudado, né? Que algum problema muito grande aconteça. Numa catástrofe, por exemplo, numa enchente, você pode ser voluntário, você pode trabalhar. Né? A questão da autoconfiança, ou seja, a motivação de você estar desenvolvendo alguma coisa que está beneficiando efetivamente alguém,
né? Não apenas com recursos. Você amplia a sua visão de mundo, ou seja, a sua visão de mundo não se restringe mais, depois que você é voluntário, àquilo que você faz todos os dias, só voltado ao seu trabalho ou à sua família, né? Você começa a entender mais o que acontece no planeta, quais as necessidades de outras pessoas que fazem outras coisas. Então, ampliar a visão de mundo, ter responsabilidade, né, porque a atividade que você está desenvolvendo é de interesse público, sensibilidade com os problemas sociais, ou seja, muita gente está adormecido, né, com relação aos problemas sociais. É sempre problema do Estado. É problema do poder público. Mas não é só problema do poder público, não? É problema de cada cidadão, porque afeta cada cidadão e o planeta todo. E você vai conseguir ampliar seus contatos, suas conexões, né? A sua rede social vai aumentar, seja ela uma rede social real e também a sua rede social virtual, né? Que muita gente hoje está conectado à internet. Agora, o maior ganho, gente, é perceber ali, ter a satisfação de conseguir um impacto social positivo, um resultado positivo. Eu acho que esse é o melhor resultado para o indivíduo. Para a sociedade vai ganhar com isso pessoas mais conscientes, né, que estão mais prontas, né, para serem líderes, para fazer a diferença. A sociedade ganha também com pessoas capacitadas para resolverem seus próprios problemas, sozinhas e em grupo, principalmente em tempos de crise. Ou seja, não depende só, como eu já falei, né? Não é só a empresa que tem que arrumar o entorno dela, ou o poder público, ou, né, como a gente fala, a prefeitura, o Estado. Né? Não, a sociedade ela começa a trabalhar por si própria, resolver os próprios problemas, e a comunidade atua em prol da própria comunidade. Isso o voluntariado reforça também. Enfim, se cada um fizer a sua parte, pensando em voluntariado, não como algo diretamente relacionado à culpa, sabe? Ai, meu Deus, eu tenho que ajudar porque eu estou indo melhor. Então, não é essa questão só, sabe? É vontade mesmo de exercer a cidadania. Se cada um fizer a sua parte, muitas pessoas vão ser ajudadas e a qualidade de vida de todo mundo vai melhorar, vai subir. Esse é o pensamento central do voluntariado, gente. Cada um fazendo um pedacinho. Onde ser voluntário? Então, em grupos, né? Movimentos de bairro, movimentos comunitários, movimentos voltados à questão social, questão ambiental, em escolas, saúde, eventos. Aí nem precisa ser em uma organização sem fins lucrativos, ou em organizações do terceiro setor, como o próprio Instituto Pro Brasil. Você pode ser voluntário nessas organizações trabalhando pela finalidade delas, né, pela causa da organização, mas também tem gente que tem habilidade para trabalhar no operacional, né, trabalhar na gestão, ajudar a administração, ajudar o financeiro, ajudar na mobilização de recursos. É importante que a gente perceba que toda essa parte do profissionalismo das organizações do terceiro setor é uma parte fundamental para que elas cumpram a causa delas com eficiência. Então, é um outro ponto que a gente pode abraçar, né? Uma outra questão. O serviço voluntário tem uma lei no Brasil, né? É uma lei de 1998, e a lei ela relaciona algumas características deste tipo de trabalho. Primeiro, ele não é remunerado, não gera vínculo empregatício. Isso é importante, né, que a pessoa saiba que o voluntário ele não tem vínculo empregatício com a organização do terceiro setor ou com o órgão que ele trabalha. É importante que exista um termo de adesão, que é um documento assinado entre as partes, onde ali está colocado o que o voluntário vai fazer, como serão as despesas, fica tudo bem discriminado, né? Segurança para os dois. Não pode ser exigida contrapartida nenhuma pelo trabalho voluntário, como eu já disse, não é remunerado, e ele é exercido em entidade pública ou privada, sem fins lucrativos. Quem quiser pode dar uma lidinha na lei, que ela é super pequena, tem 4 artigos só. Questão importante que resume tudo o que eu falei. 10 mandamentos
do voluntariado. Tem esses parceiros voluntários que disponibilizam esse texto. Primeira questão, todo mundo pode ser voluntário. Eu não preciso ser especialista para ser voluntário. Todo mundo tem um talento. Esse meu talento pode ser utilizado por alguém. Pode ser a necessidade de alguém. Então, todo mundo pode ser voluntário. Segundo, o voluntariado é uma relação humana. É uma relação de calor humano, de coração, onde a gente conhece pessoas, onde a gente cria vínculos. Não é uma relação fria. Então, é importante que a gente pense no voluntariado dessa forma. Depois, o voluntariado é uma via de mão dupla. O voluntário doa talento, tempo, trabalho, mas também recebe reconhecimento. Como eu falei, aqueles vários benefícios relacionados ao voluntário. O voluntariado é ação, ou seja, trabalho voluntário é planejado, mas também é fazer. É você colocar a mão na massa e realmente aprender a trabalhar em equipe e fazer as coisas juntos. Voluntariado é escolha. É importante que todo mundo faça um exame de consciência e pense, qual a causa que mais me atrai? Então, você, sabendo a causa que mais te atrai, faz com que você consiga escolher aonde você vai ser voluntário e como ser voluntário. O Instituto Pro Brasil tem várias opções, depois eu vou deixar o e-mail, que a gente pode encaminhar para quem tiver melhor interesse. Nós estamos desenvolvendo, inclusive, isso agora. Cada voluntário é voluntário a seu modo, que é o 5º mandamento. Isso não quer dizer que é uma bagunça, né, gente? Ou seja, que cada um faz o que quer. Não. Normalmente, as organizações têm até um plano de voluntariado e fica muito claro o que cada voluntário deve fazer. Agora, uns só podem 4 horas por mês, outros só podem pela internet, outros só podem dessa forma ou de outra maneira. Então, é isso que quer dizer. Não é porque você só pode de uma maneira que você não vai encontrar um local ou uma maneira de ser voluntário. Voluntariado é compromisso, é trabalho não remunerado, mas é trabalho de comprometimento, gente. É uma das questões mais importantes no voluntariado. É se você se disse que ia fazer, que ia doar aquele tempo e aquele trabalho, é importante que você cumpra com o que você disse. Voluntariado é uma ação duradoura e com qualidade, é óbvio, não é para começar hoje para amanhã, e a qualidade é fundamental, não é porque é de graça que a gente vai fazer qualquer coisa. É uma ferramenta de inclusão social, por quê? Porque o voluntariado normalmente gera uma rede de pessoas trabalhando por uma causa, e essas pessoas muitas vezes são completamente diferentes, atuam em áreas diferentes, de classes sociais diferentes, de estados diferentes. Então, é um trabalho inclusivo e, finalmente, no voluntariado todos ganham. O voluntário ganha, aquele que o voluntário atende ganha e a comunidade toda ganha. Para finalizar, que eu acho que resume, eu acho que a essência do voluntariado, como eu disse, que cada um pensando em fazer um pouquinho, faz com que a gente tenha um planeta com melhor qualidade de vida. A Madre Teresa de Calcutá dizia, sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor. Esse é o pensamento que eu acho que está, não sei se dessa maneira tão bonita, mas no coração de cada voluntário. E é isso aí, pessoal. Quem tiver alguma sugestão, alguma dúvida, quiser conhecer um pouco melhor o trabalho do Pro Brasil, basta enviar um e-mail aí para danilo@institutoprobrasil.org e a gente vai ter prazer em responder para vocês. Ok? E é isso aí. Obrigado, Danilo. Obrigado, Danilo. Agradeço.